Queremos convidar a todos para refletirmos sobre a síndrome do pânico e termos uma visão mais ampla, uma visão médico-espírita, para que nós possamos conviver e auxiliarmos a todos aqueles que necessitam do apoio, do amparo. A relação médico-espírita é a correlação com a base espiritual. Por quê? Porque essa correlação ela tem uma importância no sentido de nós olharmos adequadamente o paciente. Por quê? Porque às vezes nós já trazemos, de alguma forma, nós já trazemos nas nossas marcas, no nosso registro, no nosso perispírito, de alguma forma, registro daquelas situações que nós vivenciamos, que nós vivemos no passado. Então, uma morte traumática pode ser no futuro, numa nova encarnação, numa nova oportunidade de vida, pode ser uma das causas, por exemplo, uma das causas que vai levar a um gatilho em alguma época, em alguma circunstância. A pessoa, de repente, em outra ocasião, teve uma morte traumática por suicídio. O suicídio que vai ficar um registro muito grande e quando reencarna, ele traz esse registro. De repente foi por uma morte acidental, mas traumática da mesma forma. Ou então, pessoas que têm, na verdade, uma tendência a que tem um apego muito grande à vida. Tem um apego muito grande à matéria. E esse apego, por exemplo, à vida material, faz com que ele esteja e se mantenha ligado de alguma forma, em algum momento. Ou então, por exemplo, tem aquela crença no inferno, a crença no demônio, a crença, por exemplo, no mundo espiritual, cheio de perversidades, ou cheio, por exemplo, de situações extremamente difíceis. Então, são pessoas que têm um temor do desconhecido muito grande. E isso favorece uma manifestação. Mais ainda, então, muitas vezes, pacientes que passaram por processos de desligamento do fluido vital, porque nós somos mantidos, enquanto vivos como corpo, na verdade, nós somos mantidos enquanto nós temos o quê? Enquanto nós temos fluido vital. Então, de repente, por exemplo, essa pessoa apressou, acelerou e não teve aquele desligamento para ter uma morte natural. E viveu e vivenciou exatamente todo aquele estado de putrefação, aquele estado, por exemplo, de desligamento prolongado, de sofrimento e que dá um registro de alguma forma. Ou então outras pessoas que já desencarnaram em algum momento e passaram por situações extremamente difíceis no mundo espiritual, onde estava, por exemplo, cercado por tantas pessoas, tantas entidades que estavam numa baixa vibração, que se mantinham numa baixa vibração e que cujo sofrimento ele era muito maior no mundo espiritual, no mundo inferior que ele se encontrava, muito menor, por exemplo, muito melhor que ele esteja encarnado, que ele se encontre encarnado de alguma forma. Então, pessoas que levaram e tiveram, por exemplo, esse sofrimento e com a bondade divina e com a misericórdia e com a justiça divina, ele recebeu a oportunidade de reencarnação. Então veja, é necessário com isso que nós tenhamos uma ideia do tratamento que deve ser feito. E o tratamento ele nunca é puro e exclusivamente, ele não é isolado. Tratamento medicamentoso se faz necessário, um tratamento, por exemplo, psicoterápico se faz necessário. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, quer se deixar um e o outro, e na verdade precisa reencontrar, precisa reequilibrar de alguma forma. Então, tratamento medicamentoso através dos antidepressivos, através dos ansiolíticos, através de tantas outras drogas, por exemplo, no mercado, que elevam os neurotransmissores, que melhoram a condição orgânica, que fortalece a pessoa no sentido, por exemplo, de se encontrar, de se reajustar para que possa exatamente dar a caminhada. A psicoterapia, evidentemente, ela tem uma importância muito grande. De que forma? Porque vai
ser auxiliado no sentido de encontrar o seu equilíbrio. E às vezes o controle da ansiedade, que se faz muitas vezes por meditação, que não é um hábito de todas as pessoas. Nós não temos esse hábito tão rigoroso. Sabemos que a meditação vai nos deixar equilibrados, vai nos deixar mais harmonizados. Uma respiração holotrópica, na verdade, um exercício respiratório, o exercício físico, a continuidade do exercício físico, porque qualquer pessoa que faça exercício físico, ela tem uma autoestima melhorada. Ela tem, por exemplo, porque todos sabem, na verdade, da necessidade de exercitar-se fisicamente, mas nem todos fazem isso. E aí fica, por exemplo, muitas vezes dizendo, eu vou começar segunda-feira, enfim, toda segunda-feira inicia a atividade física. Mas ainda o tratamento espiritual. O tratamento espiritual, ele tem uma importância grande. Por quê? Por quê? Porque você, através da fluidoterapia, dos passes, os passes dão e promovem uma harmonia. Mais ainda, a água fluidificada, porque já se iniciou de alguma forma uma harmonia, entendeu? Mas a água fluidificada vai auxiliar, vai auxiliar. Mais ainda, por exemplo, além da água fluidificada, a leitura edificante. A leitura edificante que vai trazer uma paz, que vai trazer uma tranquilidade, que vai trazer uma visão efetiva, uma visão mais efetiva de que o mundo ele é diferente, ele depende do nosso olhar, ele depende da nossa forma, por exemplo, de agir, a nossa ação e das nossas reações diante de determinadas coisas, de determinadas situações. Então, o tratamento espiritual, outra coisa assim, no tratamento espiritual, grupos de estudo, grupo de estudos. Então, ele tem uma importância muito grande, porque é uma participação onde, de uma forma, muitas vezes, pessoas com a condição, com um conhecimento heterogêneo, mas que tem, cada um traz a sua experiência, cada um traz a sua contribuição. Então, são aspectos importantes. Então, na verdade, com relação à síndrome de pânico, então, deve ser valorizado e deve ser... dentro da importância que deve ser dado, deve-se ter uma condição adequada. Em que sentido? De se fazer com que a pessoa tenha um novo olhar para a vida, tenha um novo olhar diante de tudo, diante das coisas, e que a pessoa possa valorizar cada momento, cada instante, cada situação, no sentido, evidentemente, de evoluir, de crescer e, ao mesmo tempo, de ser útil naquilo que foi proposto quando reencarnou e quando aqui chegou. É muito bom a iniciativa de vermos e estudarmos, refletirmos sobre tantos aspectos que essa doutrina esclarecedora nos traz e, nesse momento, de vermos e refletirmos sobre a síndrome de pânico. Então, nós desejamos para todos aqueles que convivem, que vivem com pessoas, familiares, amigos, que apresentam com a síndrome de pânico, que tenham um novo olhar para ele. E para aquelas pessoas que sofrem de síndrome de pânico, que procure seu tratamento, um tratamento conjunto, que permita, evidentemente, se restabelecer, porque isso é passageiro, como todas as coisas na nossa vida são passageiras. Portanto, muita paz para todos aqueles que vivem nessa labuta, no sentido de crescer, de evoluir e de melhorar sempre.